Então, agora eu queria chamar a Gabriela, que vai contar um pouco de People Analytics e como a gente avalia turnover com dados. Ei, gente, vou só compartilhar minha tela aqui, então. Assim que a gente vir, a gente vai te avisar. Pronto, a gente está vendo. Tá em modo apresentação já para vocês? Tá sim. Tá, então vamos lá. Bom, boa tarde, meu nome é Gabriela, eu estou aqui então para representar o grupo de People Analytics formado, além de mim, pelo André, o Breno, o Evanilson, o Frederico e o Igor. Esse tema de recursos humanos, ele é muito estratégico para as empresas que querem se destacar no mercado. E aí um estudo recente que a gente viu da Gartner, ele mostra as prioridades, né, para os líderes de RH, indicou que uma série de transformações que ocorreram nos últimos anos estão refletindo nas relações de trabalho, tornando assim que seja essencial que o RH assuma uma responsabilidade de entender e interpretar esse cenário para que as empresas não sofram impactos negativos dessas mudanças. Toda empresa, então, ela vai ter ali uma taxa de rotatividade, né? O que é saudável até um certo ponto. Porém, altas taxas podem indicar problemas. Então, o turnover é uma das ferramentas para se analisar a eficiência das empresas em reter talentos. E para o seu cálculo, é preciso ter os dados de entrada e de saída, né, de empregados daquele negócio. Esses números vão ser somados e divididos por 2. Por fim, o resultado ele deve ser dividido pela quantidade de trabalhadores daquele estabelecimento. O Sebrae é uma empresa onde a curva de aprendizado de um funcionário entrante ela é muito longa, devido a uma estrutura, né, da empresa, as características também que a gente tem, como alta capilaridade geográfica, de atuação. Então, o crescimento do turnover é um fator negativo para a nossa empresa. Como a gente pode ver, então, nesse primeiro gráfico aqui, o turnover voluntário do Sebrae ele aumentou, especialmente aqui em 2021. E isso pode estar relacionado com o fato do mercado de trabalho ter se aquecido no ano passado, em termos de geração de postos de trabalho. A gente consegue ver aqui o saldo positivo, né, que foi gerado, considerando as mesmas ocupações, né, as mesmas CBOs que o Sebrae emprega. Além disso, quando a gente olha para o número de demissões voluntárias que a gente teve tanto nos anos de 19, 20 e 21, esse último ano, né, de 2021, correspondeu a 44% de todos os desligamentos que a gente teve do tipo no período. Então, as bases de dados que nós escolhemos para analisar foram as bases internas do Sebrae, com os desligamentos voluntários dos últimos 3 anos, como eu citei, além da base com o quadro de funcionários ativos e as bases da Arraiz e do CAGED para a gente fazer comparações com o mercado. Então, nós construímos dashboards para facilitar a leitura dos dados e construir análises. E aí fica claro, quando a gente faz essa comparação com o mercado, que considerando as mesmas ocupações, o Sebrae ele perde relativamente muito mais funcionários com maior tempo de casa, com alto grau de instrução e em uma faixa etária ali de jovens adultos. E essa perda de capital humano é algo muito custoso para o Sebrae, nos incentivou a tentar entender melhor qual que é esse risco, né, de desligamento para a empresa, além de tentar identificar os perfis que têm maior propensão ao desligamento, para, por fim, tentar embasar ações mitigadoras desses efeitos negativos. E aí, como forma de tentar prever se uma pessoa tem maior tendência a sair ou permanecer na empresa, nós tentamos criar modelos, né, de machine learning que buscam classificar essa característica, né, se a pessoa fica ou sai, com base em uma série de características pessoais, como ali idade, escolaridade, se ela possui filhos, o cargo, né?
Como a base de dados que a gente tinha não era muito robusta e era desbalanceada, né? Porque o número de pessoas que saíram era bem menor, bem menos expressivo do que o número de pessoas que a gente tinha ativa, a gente optou por fazer um drop, né? Excluindo de forma aleatória indivíduos que estão com essa característica de ativo, para ficar com uma base um pouco mais equilibrada, com a mesma quantidade de pessoas em cada grupo. E aí nós rodamos alguns modelos de classificação e o que deu o melhor resultado foi o Support Vector Classification. E a acurácia que a gente chegou foi de 73%. Então, com esse modelo, a gente consegue prever se uma pessoa ficaria ou sairia da empresa com base no input, né, de features com as características dessa pessoa, as mesmas características que foram usadas na base de dados que construiu o modelo. Ainda outra análise que fizemos foi identificar as características mais comuns daqueles que saem da empresa, né, para a gente montar então uma persona. E aí a gente traçou o perfil, levando em consideração a proporção de indivíduos com cada característica no quadro atual de funcionários. E aí a gente chegou nesse perfil que o sexo não importa muito, uma pessoa de 25 a 29 anos, 3 a 5 anos de casa, que é um assistente, trabalha numa regional, tem ensino superior completo e não tem dependentes. Por fim, eu queria deixar uma reflexão, né, que os modelos, eles são uma representação da realidade, que nos auxilia a entender melhor. E o nosso papel é tentar, então, fazer o melhor com as informações que nós temos em mãos. E eu trouxe aqui para vocês verem a carinha de todo mundo do time, já que só eu estou aparecendo aqui. E o meu muito obrigado. E, gente, hashtag pizza não é gráfico. Obrigada, pessoal. Muito bom, muito bom. Obrigada, Gabriela. Como a gente passou um pouquinho, deu 6 minutos, eu vou dar 3 minutos para os nossos experts darem os feedbacks. Jones, puxa a fila. Vou puxar aqui, achei ótimo, pizza não é gráfico, super corroboro. Parabéns, acho que muito legal ver a evolução de vocês, né? A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho em cima do que vocês estavam construindo ali em cima dos modelos, e acho que vocês conseguiram entender bem o problema, acho que o problema estava bem definido, e super legal essa história de vocês depois olharem para o resultado do modelo e proporem uma persona, né? Eu acho que isso torna uma coisa super tangível para a empresa, de poder olhar para esse perfil e como é que a gente faz para reter essas pessoas? Será que é uma questão de benefício, de salário, de local? Enfim, achei um valor imenso ali que vocês geram. E estão só começando, né? A gente conversou sobre a dificuldade de conseguir esses dados, de serem dados eventualmente anonimizados, né? Porque a gente está falando de pessoas. Vocês trabalham na empresa da qual vocês estavam olhando esses dados, então acho que dentre todos os desafios, eram poucos dados, eram, né, acho que uns 700 funcionários para qual a gente estava olhando ali, então assim, tinham vários e vários desafios, e muito legal ver aqui agora que vocês conseguiram, mesmo assim, ter um resultado super relevante, com impacto. Acho que de próximo passo é muito isso, assim, acho que isso aqui é só o início, né? Como é que vocês levam isso para dentro, como é que vocês levam isso de volta para a organização, e conseguem aí traçar planos, poxa, é uma questão de benefício, como que a gente faz para trabalhar com essa persona que a gente identificou aqui. Então, para ver se dá tempo aí para mais alguém falar. De novo, super parabéns, ficou muito, muito legal. Obrigada. Muito legal vocês aplicando todas essas questões técnicas em algo super acionável para a empresa. Legal, Felipe. Bom, parabéns, Gabi. Eu sou suspeito para falar, até mesmo porque eu sou o gerente da unidade que a Gabi trabalha e sou um fã também da competência dela e conheço a competência do time que está dentro. Eu acho que ela consegue destacar no modelo algumas características que a gente sabe intuitivamente. A gente que acompanha o dia a dia do Sebrae entende a dificuldade do turnover, vê essa questão da curva de aprendizado. Então, eu acho que esse modelo ele já começa a colocar alguma evidência naquilo que a gente sabe hoje intuitivamente. Então, eu já até começo a pensar aqui, o que eu vou discutir com o grupo depois privadamente lá no Sebrae, de outras coisas que a gente pode aprimorar nesse modelo para que ele seja um instrumento real de tomada de decisão. Parabéns e obrigado aí, Gabi, por todo o empenho e liderança no seu grupo. Obrigada.
Carly, 30 segundos para o time. 10 segundos. Quero só dizer, Gabriela, parabéns aí para o time. Adorei que vocês fizeram a contextualização ali do turnover e o cálculo ilustrado no início. Aquilo me trouxe uma clareza super legal, que senti que faltou da outra vez. Foi um feedback, oportunidade de melhoria apontada na semana, no meio da semana e implementada pelo time. Parabéns. Obrigada.